Amém. Então, bom dia a todos que estão participando também via internet da nossa última aula da Escola Bíblica Dominical. Foi uma longa trajetória, uma longa jornada, mas que com certeza valeu a pena. Valeu a pena pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, valeu a pena pela certeza daquilo que nós esperamos. Na verdade, sempre vale a pena estudar a palavra de Deus. Então, hoje, como é a nossa última aula, também é aquele nosso momento de tirarmos dúvidas ao final, ou enviar dúvidas, se você tiver, é claro, via WhatsApp, meu pessoal, não há nenhum problema com relação a isso. O importante é que possamos entender a revelação da palavra de Deus. Então, nós vamos começar. Vou projetar aqui para os irmãos. Então, a nossa última aula, nós estamos falando sobre o Apocalipse e essa grande visão dos céus. Essa grande visão, na verdade, que ela é dividida em 7 pequenas visões, em 7 pequenas divisões, podemos chamar assim, sempre, lembrando os irmãos, mostrando a mesma visão, mas com mais detalhes do final. Desde a primeira visão até a sétima visão. Hoje nós veremos a sexta e a sétima visão. Desde a primeira até a sétima, os irmãos têm, creio eu, reparado que fala sobre a mesma história, sobre a mesma revelação, sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda, até a segunda vinda, que seria a volta de Jesus. Fala desde a sua encarnação, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, até o seu retorno, onde então os céus revelarão esse Deus todo-poderoso a quem nós servimos. E quando ele voltará, sim, para julgar todas as pessoas, no sentido de todos aqueles que não creram nele, não aceitaram a ele. Pastor, e nós não seremos julgados? Não, nós não seremos julgados. Mas isso não significa que nós, o povo de Deus, não estaremos diante do tribunal de Cristo. Que nós não prestaremos contas diante do Senhor. E hoje nós vamos falar também sobre isso. Lembrando também que essa macrovisão, ela pode ser dividida em 2 períodos. A primeira e a segunda e a terceira visão, que falam de uma perseguição que a igreja sofre da sociedade, do mundo corrompido, e a quarta até a sétima visão, que falam da grande perseguição que a igreja sofrerá de Satanás. Que nós chamamos também de grande tribulação. Então, essas divisões são extremamente importantes para que possamos entender melhor o Apocalipse. E é claro, após a última visão, temos os versículos finais, versículos 6 ao 21, que veremos hoje também, que é um epílogo, é um fechamento, um encerramento da visão, mostrando as exortações finais para a igreja e a bênção final também para o povo de Deus. A primeira visão nós já vimos, é a visão dos 7 candeeiros de ouro, que revela Jesus então como Senhor da igreja e fala, deixa claro que o Senhor Jesus ele anda no meio da igreja. Na verdade, essa visão, meus irmãos, nos mostra a importância da igreja aos olhos de Jesus. Jesus fala com as pessoas usando a sua igreja. Jesus abençoa as pessoas usando a sua igreja. E Jesus alcança outras pessoas usando também a sua igreja. A importância de fazermos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é claro, as cartas da igreja, nós já vimos que toda, toda carta para cada igreja é uma carta também para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos os tempos, em todos os locais. Por isso, 7 cartas a 7 igrejas, simbologia do 7. E os 7 avisos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus, senão não somos igreja. Senão, na verdade, deixaremos de ser igreja e o candeeiro será movido para outro lugar. Deus abrirá uma outra igreja, segundo a sua soberana vontade, perfeita vontade, porque, de repente, um povo deixou de ouvir o Espírito Santo de Deus. A segunda visão falará, ou fala, nós já vimos sobre isso também, sobre os 7 selos, que são os 7 sinais para que a volta de Jesus realmente aconteça. Aqui mostra Jesus soberano, controlando a história, realizando o plano divino, sinais para o fim, fala da sua segunda vinda, sempre lembrando, meus irmãos, toda visão sempre vai falar da segunda vinda de Jesus. Só, a diferença é mais detalhes do fim. Aqui Jesus é o Senhor da história.
Deixa claro também que Jesus anda no meio da sua igreja, sim, mas Jesus também está ao lado do trono de Deus, está nos céus, ele intercede por nós. Por isso a onipresença desse Deus maravilhoso está em todos os lugares, é todo poderoso. A terceira visão fala das 7 trombetas. Vimos também os 7 avisos sobre os juízos parciais que vão acontecer. Calamidades podem ser comparadas com a praga do Egito. Falam aqui sobre também a queda da Babilônia, dessa cidade promíscua, que para nós, na verdade, simboliza um sistema mundano, um sistema do mundo que corrompe as pessoas, que seduz as pessoas, que engana as pessoas e que também mata famílias, pessoas e principalmente cristãos. Nós vamos ver um pouquinho com mais detalhes hoje sobre isso. Mas essas trombetas, na verdade, são avisos. Avisos que a volta está para chegar, a grande tribulação já está chegando e as pessoas podem se arrepender. Mas nós já vimos que as pessoas ainda assim não se arrependem. Aqui Jesus é o Senhor dos acontecimentos. Lembrando das trombetas, né? Que elas são juízos que atingirão a natureza e também atingirão a humanidade. As 3 trombetas que atingem a humanidade são os 3 ais. Sempre a humanidade aqui, meus irmãos, não é o povo de Deus. É a humanidade que não aceitou a Cristo, que não quer saber de Deus. E aí Deus permite situações, envia situações para que essas pessoas, então, vendo o que está acontecendo, se arrependam, Senhor, busquem o Senhor. Mas o que o texto mostra é que as pessoas ainda vão blasfemar mais contra Deus, vão ficar ainda mais contrárias à vontade de Deus, infelizmente. Então são os ais. O primeiro ai é a questão do tormento dos demônios, o segundo ai é a questão de guerras. Aqui algumas pessoas perguntaram, pastor, é a terceira guerra mundial? Bom, se é a terceira guerra mundial ou não, a Bíblia não deixa claro, mas que haverá guerras e muita mortandade, sim, isso é verdade. E a última trombeta é o último ai, seria o fim, o juízo final, e aí haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não aceitaram a Cristo. A quarta visão, que nós vimos na aula passada, fala das 7 histórias simbólicas. Novamente, retorna a encarnação de Jesus, quando ele vem, se faz carne no nosso meio, habita no nosso meio. Ele nasce, ele é perseguido e depois continua contando a história que ele morre na cruz, mas vence Satanás na cruz, ele ressuscita e ele voltará. Toda essa história e também a perseguição de Satanás contra a igreja. E toda essa história e demais histórias são apresentadas aqui, através de 7 histórias simbólicas. Aqui Jesus é o Senhor verdadeiro, fica claro isso. Já vimos então, as primeiras histórias falam da mulher e do dragão, o nascimento de Jesus, a mulher simboliza a igreja, o dragão simboliza Satanás e toda a perseguição que ele faz, desde a perseguição do nascimento de Jesus, os irmãos lembram, questão de Herodes o Grande, que manda matar todas as crianças até 2 anos e meio, ali já fazia parte então de toda essa perseguição de Satanás contra o povo de Deus, contra a igreja, e principalmente contra aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás sabe disso. Então a perseguição para que Jesus ou morresse, ou então não fosse até a cruz. E aí nós lembramos das tentações que Jesus sofreu sempre para não ir até a cruz. Por exemplo, no deserto, olha, se você me adorar, Satanás tentou Jesus, né? Se prostrar, eu darei tudo o que você quer, as pessoas que você quer salvar, tudo é teu, os reinos serão teus. Mas Jesus persiste, ele resiste tentações, ele expulsa então ali Satanás. Na cruz mesmo, Jesus é tentado, desce da cruz, se é o Messias, então desce, nós vamos crer, mas ele continuou, né? E no dia daquela última tentação na cruz, ele continua firme por amor a nós. E naquele momento, então, Satanás é destronado, o príncipe desse mundo é julgado, aquele que não imperava mais nos céus, porque tinha sido expulso dos céus para a terra, segundo a história que nós lemos aqui nesse texto, agora também expulso da terra para o abismo, ele é preso, ele é manietado,
E aí a igreja, então, surge e começa a crescer, e crescer, e crescer. Até que Satanás seja solto, esse dragão seja solto. Levanta, então, com ele bestas. Nós vimos a besta tanto do mar quanto da terra. Lembrando que mar é sempre uma simbologia no Apocalipse de nações. Então, uma besta que sairá das nações, uma besta que vai governar as nações, uma besta que significa a besta significa um agente de Satanás. Então, um agente de Satanás político, um poder político que vai se levantar. Mas estão lembrando que essas duas bestas que surgem, nós já vimos, uma é do poder político e a outra é do poder religioso, mostrando então a ligação de Estado e Igreja. O que nós, como cristãos, principalmente protestantes, a reforma protestante foi uma forma da igreja voltar à palavra de Deus, mas também de deixar claro que igreja e Estado devem andar de maneira separada, não junta, não como foi na Idade Média, por exemplo, e houve então a grande inquisição contra os cristãos, contra nossos irmãos, sejam luteranos, que surgiram com a reforma protestante, né, depois, mais tarde, né, e também os reformados, mas antes, durante todo aquele período da Idade Média, pessoas que pregavam a palavra, anunciavam a palavra, os pré-reformadores, por exemplo, na França, com Pedro Valdo, ou então na região da Boêmia, ou então na Inglaterra, ou então até mesmo na própria Itália, com Jerônimo, o padre Jerônimo Savonarola, vários que foram perseguidos por pregar a palavra de Deus. Uma época que a igreja estava unida com o Estado, ou seja, a igreja ensinava, levava o povo a quase que idolatrar o Estado, fazer tudo o que o Estado queria, e o Estado, por sua vez, protegia a igreja e dava bens para a igreja, que ela ficasse cada vez mais poderosa. Naquela época, não estou falando mal da Igreja Católica, nada disso, contando a história. Naquela época, o Papa, então, ordenava os imperadores, e os imperadores, então, protegiam o Papa. Havia uma troca de favores. E nós vemos no Apocalipse isso surgir no futuro, com relação a um poder religioso, a besta da terra, né, que o texto fala, que vai, um falso profeta, que fará com que as pessoas adorem o poder político, principalmente a figura de um grande líder, de um anticristo, que será levado a ser adorado pelo poder religioso que está ligado ao poder político. Veja essa ligação. Em contrapartida, esse poder político protege esse poder religioso nesta época também do Apocalipse. Por isso, desta maneira, desta forma, nós somos contra a união de igreja e Estado. O Estado cuida da nação, cuida do povo, e a igreja prega o evangelho, anuncia a salvação. Se for o caso, também a voz profética com relação ao governo, mostrando isso é errado ou isso é certo. Ok. O problema é quando nós unimos. Não, o Estado ele tem que andar junto com a igreja, ele tem que dar dinheiro para a igreja, ele tem que proteger a igreja, e a igreja, então, contrapartida, porque está amarrada à situação, acaba tendo que passar a mão sobre os erros do Estado ou defender o Estado. Nós não fomos levantados para defender o Estado. Nós fomos levantados para pregar o Evangelho. Isso não significa que cristãos não devem fazer parte da política. Na verdade, muito pelo contrário, quanto mais pessoas cristãs no meio político, desde que sejam capacitados para isso, é claro, foi uma das perguntas da aula passada, melhor é para a nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação que tem homem, pela bênção que os ressuscitam, a cidade se exalta. Então isso é importante, meus irmãos, mas não misturar isso. O Estado ele não é religioso. Assim também como a igreja não pode ser partidária. Não funciona dessa forma. Pelo menos nós temos que ter cuidado com relação a isso. Respeitamos, é claro, aqueles que pensam de maneira diferente, mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Então essas duas bestas falam exatamente sobre isso. A besta do mar, então, o anticristo, o poder político, a imitação de Cristo. Segundo Tessalonicenses, na aula passada, já falamos sobre isso. E também a besta da terra, que é esse falso profeta que fará, então, as pessoas que não aceitaram a Cristo a adorarem esse anticristo. Aqui aparece o número 666, nós já vimos também, que é uma simbologia que simbolizava todo aquele anticristo da história, como Nero, por exemplo, César, que o número
O nome hebraico está ligado a esse número, ou então como o novo Nero, que foi Domiciano, e aí nós começamos a entender porque foi escrito em símbolos. Porque se o apóstolo João deixasse claro que havia anticristo já na época dele, como já tinha havido o Nero, estava acontecendo com o Domiciano, e ainda ia acontecer com outros, essa mensagem não chegaria às 7 igrejas e também não chegaria até nós. Também nós já vimos sobre a história dos 144.000, sobre os 3 mensageiros e a história do juízo final. Os 144.000 simbolizam 12 vezes 12 vezes 1.000, que nada mais é que todo o povo de Deus. Enquanto todo o povo de Deus não for selado, não virá o fim. Então aqui conta a história desse selo. Está lá em Efésios, por exemplo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Em Efésios 3, se eu não me engano, 14, deixa eu abrir aqui na Bíblia, fala sobre isso também, sobre esse selo que nós recebemos da parte de Deus, então não seremos confundidos. Deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Bom, Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, depois que nós aceitamos a Cristo, nós cremos em Cristo, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, nós temos uma garantia da nossa salvação. E essa garantia, meu irmão e minha irmã, se chama o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos garante a salvação. É Ele que nos deixa claro que nós já fomos escolhidos por Deus, salvos por Deus, e estamos também, durante todo esse período, até a volta do Senhor Jesus, e haverá também tribulações, estaremos também seguros nas mãos daquele que nos escolheu. Então, louvado seja o nome de Deus. Com relação, meus irmãos, aqui nós estamos falando sobre o selo. Então, 144.000 nada mais é do que todo o povo de Deus em todas as eras. Até que eles sejam selados, a volta de Jesus não acontece. Por isso, meus irmãos, Mateus 24, Mateus 25, falando da cronologia do fim, deixa claro que até o evangelho ser pregado em toda a terra não virá o fim. Mas depois que o evangelho foi pregado sobre toda a terra, aí então vem o fim. Por quê? Para que todo o povo de Deus seja, então, selado, marcado. Lembrando que esse selo não tem nada a ver com tatuagem, né? O selo fala de uma marca na fronte. Não é um chip na fronte, nada disso. É a simbologia que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e que as pessoas olhando para nós verão, eles são diferentes. Eles são do Senhor. Eles creem nesse Espírito Santo, eles creem nesse Jesus. Então isso vai ficar claro. Da mesma forma que as marcas da besta não são um chip ou uma tatuagem na fronte ou na palma da mão, mas sim sinais visíveis. Que essas pessoas não creem no Senhor e preferiram crer no governo de um anticristo, de um falso profeta, ou até mesmo em outros, vários outros deuses, espíritos e Satanás. Misericórdia com relação a isso. Mas nós já vimos sobre isso. Vimos também a história dos 3 mensageiros, ou seja, são 3 mensagens que aparecem. A primeira mensagem dizendo que o fim, agora, o povo foi selado, então agora vem o fim, né? E ainda uma chance para arrependimento. Uma segunda voz que fala sobre a queda da Babilônia, nós já comentamos um pouco sobre isso, esse sistema sedutor mundano. E a terceira voz que fala sobre o destino eterno daqueles que não se arrependeram, ou seja, do juízo final e também das recompensas para aqueles que creem no Senhor, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O interessante é que aparece uma quarta voz ali no versículo 13, do capítulo 14, que é a voz do Espírito Santo de Deus, falando então sobre as recompensas. E por último, surge a história do juízo final, comparando esse juízo com uma ceifa dos justos e com uma vindima dos ímpios, ou seja, a colheita dos justos. Nós lembramos sempre daquela parábola de Jesus, a parábola do joio e do trigo. O joio está crescendo e o trigo está crescendo, mas a colheita só será feita depois que todo o trigo crescer, ou seja, depois que todo o povo de Deus for selado, ou seja, depois que depois que o evangelho for pregado sobre toda a terra. Aí sim, todos aqueles que creem no Senhor Jesus já estão separados, então eles serão colhidos como cereais.
e os ímpios serão pisados como as uvas. Aqui a questão do choro e ranger de dentes. Aqui aparece também a distância de 1.600 estádios. O que é isso, pastor? É a distância equivalente de Dan até Beerseba. Se você olha para o mapa da Palestina e de Israel, principalmente na época de Jesus, no extremo norte havia a cidade de Dan e no extremo sul a cidade de Beerseba, que dava mais ou menos 320, 350 quilômetros, que é a distância de 1.600 estádios, né? Alcançando toda essa região. Ou seja, esse juízo vai alcançar todo o povo, né, de Deus. Claro, o juízo final, sempre lembrando, tem a ver com o julgamento dos ímpios. Para nós, é uma prestação de contas diante do tribunal de Cristo, que mais uma vez nós veremos logo mais. Vimos também a quinta visão, que são as 7 taças da ira de Deus. Pastor, essas 7 taças, o que elas vão acontecer? Bom, elas vão acontecer como consequência, primeiro, das orações do povo de Deus. Deus está ouvindo as orações. Deus ouve, por exemplo, aquele até quando, Senhor? Até quanta maldade, até quanta injustiça, até quando que o ímpio não vai ser punido pelo que ele fez, pela que a pessoa está perseguindo os cristãos, ela não vai ser julgada pelos seus crimes, até quando? Essas orações terão resposta através das 7 taças de Deus. Mas essas 7 taças de Deus são também principalmente devido à falta de arrependimento do povo sem Deus. Esse povo que não tem Deus, que não se arrepende, Deus então dá a chance das pessoas se arrependerem, ainda assim elas continuam com o coração duro, praticando a maldade, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Então essas 7 taças da ira de Deus serão também como consequência a isso. São 7 flagelos que anunciam também a volta do Senhor. Aqui mostra, ao final, Jesus como o Senhor da batalha. Já vimos, então, os 7 flagelos, que muitas vezes também lembram as pragas no Egito. Nós já comentamos sobre isso na aula passada, atingindo o mar, atingindo a água doce, atingindo a humanidade, sempre a humanidade sem Deus. Porque a humanidade com Deus já se arrependeu, mas a humanidade sem Deus precisa se arrepender. E aí toda essa questão dos flagelos e as dificuldades, e aqui já mostra então a grande tribulação. Mas o céu será recompensador, nós já falamos sobre isso. E aqui nós paramos na última aula sobre a sexta visão, que fala dos 7 reis. Então, meus irmãos, se puderem abrir ali em, deixa eu abrir aqui também, em Apocalipse capítulo 17, ele começa com a descrição da grande meretriz. Tá? Pastor, o que esse texto fala? Ele fala de 7 reis. Para falar sobre esses 7 reis, ele começa apresentando a Babilônia. Seria, como está na tela, esse sistema sedutor mundano que conspira contra Deus, que seduz o povo de Deus e que assassina também as pessoas de Deus. Esse sistema não está sozinho, ele possui aliados, são 7 reis, nós podemos chamar de 7 impérios, que se aproveitam desse sistema para se enriquecer mais, ter cada vez mais poder. Nessa visão também mostra a volta de Jesus e a grande batalha final, onde o exército de Satanás é derrotado, o Senhor Jesus é vencedor e ele derrota o anticristo. E é detalhado também a queda desse sistema mundano chamado de Babilônia. Por isso aqui Jesus é chamado de Senhor dos Senhores. Aparecem outros senhores, mas Jesus é o Senhor dos Senhores, nesta visão. Vamos lá. Começa no capítulo 17, fazendo a descrição da Babilônia. Então diz assim, por exemplo, ali no versículo 1, né? Venha, mostrar-te ele o julgamento da grande meretriz. Pastor, por que? Quem é essa Babilônia? Quem é essa meretriz que aparece aqui no versículo 2, com que os reis da terra se prostituíram? Ou no versículo 3, que é uma mulher montada numa besta, escarlate, repleta de nome de blasfêmia, que tem 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 4 fala que ela está vestida de púrpura e de escarlata, tem ouro, pedras preciosas. Na mão ela possui um cálice de ouro, cheio de abominações, com as imundícias da prostituição. No versículo 5 chama ela de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, abominações da terra.
No versículo 6 fala que ela está bêbada, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O que está mostrando aqui, meus irmãos? Bom, no versículo 7 em diante, após mostrar toda essa situação, essa grande meretriz sentada sobre uma besta, o anjo então ele começa a tentar, ou melhor, ele começa a explicar o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e que tem 10 chifres e que ainda por cima leva a mulher. Fica claro ali, a besta é uma figura de Satanás. Essas 7 cabeças são 7 reis ou 7 impérios e os 10 chifres são 10 líderes. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? Que existe um sistema mundano corruptor, que corrompe desde crianças, jovens até idosos. Existe um sistema que seduz as pessoas. Existe um sistema que enriquece pessoas corruptas, mas que exploram outras pessoas. E também existe esse sistema que acaba assassinando inocentes e perseguindo e matando também o povo de Deus. Esse sistema na Bíblia, ele é simbolizado por essa grande meretriz, essa Babilônia. Pastor, por que meretriz? Né? Aqui é uma grande diferença. A igreja é simbolizada uma mulher, mas é uma mulher santa. A Babilônia é simbolizada uma mulher, mas uma mulher prostituta, meretriz, porque a simbologia da meretriz dá a ideia de, primeiro, sedução. Ela oferece prazer, ela seduz, mas também uma ideia de volubilidade, seja uma pessoa volúvel, que ela se vende sob um preço. Sob um preço, eu faço tudo o que a outra pessoa quiser, nem que seja matar também outras pessoas. É o que nós vemos hoje. Havia já na época de João, sim, havia antes de João, desde do pecado no mundo, quando Caim matou Abel, a morte chegando, seja por algum tipo de interesse, e até hoje, meus irmãos, isso ainda acontece. Esse sistema continua. A palavra Babilônia, né, vem do Império Babilônico, dos vários deuses, do enriquecimento ali daqueles jardins suntuosos, enquanto outras pessoas continuavam pobres, vem da ideia de Babel, da importância de um líder acima de todos os outros, da confusão das línguas, tudo isso está nessa ideia da Babilônia. Pastor, mas e essas 7 cabeças que a Bíblia, que ele fala que são 7 reis, versículo 9? Aqui está o sentido. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar vai durar pouco, porque no versículo 11 diz que a besta será o 8º rei que procede dos 7 reis e caminha para a destruição. E depois 10 chifres serão outros 10 reis menores, né, que ainda não receberam um reino, mas terão autoridade durante uma hora. Então são 10 líderes que surgirão. Pastor, como é que podemos interpretar isso? Bom, meus irmãos, aqui há algumas interpretações, mas o que fica claro aqui, meus irmãos, é que na época que João escreve, ele fala de 7 impérios, dos quais 5 caíram. E se nós lemos a Bíblia, nós sabemos de 5 impérios que perseguiram o povo de Deus e caíram. E grandes impérios. Por exemplo, o primeiro império egípcio, nós lembramos do faraó, teve o império assírio, teve o império babilônico, teve o império persa, também chamado de Medo-Persa, e por último o império grego. Todos os impérios são relatados na Bíblia, seja pela perseguição que esses impérios faziam contra o povo de Deus, o egípcio na época de Moisés, o assírio quando conquista o reino do norte, Israel, devasta o reino do norte, o babilônico, quando conquista o reino do sul de Judá, com Nabucodonosor, o Medo-Persa, na época do exílio, e quando na história, por exemplo, de Esther, na história de Neemias, na história de Esdras, e também, é claro, a mão de Deus sempre preservando o povo de Deus e usando líderes que nem o conheciam para que a vontade dele fosse feita, como por exemplo, quando Deus usa Ciro, o grande, e depois Artaxerxes I, para que o templo fosse reformado, o segundo templo surgisse em Jerusalém. Lembrando que o primeiro templo de Jerusalém foi o templo de Salomão, foi destruído pelo Império Babilônico, aí um segundo templo é levantado no início com Zorobabel, mas termina com Esdras, no governo de Artaxerxes I, e depois, mais tarde,
com Herodes o Grande, um Idumeu, um homem muito mau, ele reforma o segundo templo e amplia, ele dobra o tamanho do segundo templo. Que o Senhor Jesus tinha deixado claro que não ficaria pedra sobre pedra, e no ano 70 depois de Cristo, esse templo então cai e só sobra um muro, o muro ocidental, que nós chamamos de Muro das Lamentações em Israel. E também Daniel fala de um outro império que surgiria, que seria o Império Grego. Todos os impérios caíram. Aqui a Bíblia diz que um existe. Qual existe na época de João? Lembrando, nós temos que ver o contexto de João. Era o Império Romano. Por isso, meus irmãos, a importância da literatura apocalíptica, dessa escrita, essa revelação de Deus, ser feita de forma simbólica. Porque se o João falasse, um existe, é o Império Romano, esse império está matando cristãos, esse império está perseguindo as pessoas, esse império está sendo usado por Satanás, com certeza essa carta não chegaria a 7 igrejas e muito menos a nós hoje. Então, por isso, a maneira simbólica. E aqui diz que ainda haverá um sétimo reino, um sétimo império, mas que não vai durar tanto como os anteriores. Pastor, que império é esse? Não sei, meus irmãos. Essa é uma boa pergunta. Os reformadores, na época de Lutero, na época de Calvino, acreditavam que esse império era o império da Idade Média, aqueles 1000 anos de trevas, quando surgiu então o governo papal, e eles chamam isso de. Novamente, nós estamos falando mal da Igreja Católica, nós estamos só falando, contando a história. Quando, durante quase 1000 anos, a Igreja, unida com o Estado, perseguiu e matou muitos cristãos que foram considerados hereges, além também de perseguir muitos judeus, simplesmente porque eram judeus, e ainda forçá-los a se converterem ao cristianismo. Por isso, até hoje, um judeu que se converte, ele não usa a palavra cristão, que é uma palavra que ficou muito mal vista na história para eles. Eles se autodenominam judeus messiânicos, que acreditam no Messias. Toda essa questão devido a essa época. Então, para os reformadores, esse império já surgiu e foi, então, o Império Papal. É uma interpretação, mas aqui diz que haveria um sétimo império. E depois disso surgiria um oitavo rei, que seria a própria besta. Então, aí nós lembramos da questão do anticristo, que será ajudada, auxiliada por 10 chifres. Aqui seriam 10, então, líderes que vão apoiar esse poder político misturado com o poder religioso de Satanás ali, simbolizado na besta, no anticristo. Tudo isso nessa situação. O que chama a atenção nesse texto também é que aparentemente tudo está indo bem para o lado mal. O mal está prosperando, o mal está vencendo, mas diz o texto que esses líderes se voltarão contra, não contra a besta, mas se voltarão contra esse sistema mundano, contra a Babilônia, e acabarão com esse sistema. Está ali no versículo 16, os 10 chifres que viste, eles vão odiar a meretriz, eles vão devastá-la, comerão as carnes, consumirão no fogo, porque em seu coração Deus incutiu que realizasse esse pensamento, e executassem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus, e a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja, então, na queda desse grande sistema mundano, os próprios líderes que servem a besta atacarão esse sistema, seja para dar mais poder ao anticristo, mas seja principalmente para fazer a vontade de Deus. E se cumprir aquilo que nós sabemos na Escritura, como por exemplo Ezequiel 38, 21, quando esses próprios reinos lutarão entre si. Em Lucas 11, 17, a confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Mas esse império de Satanás, então, ele começa a ruir com a queda desse sistema corrompido, sistema mau, com a queda da Babilônia. E aí no capítulo 18, o apóstolo João, ele começa a ver todo como funciona. Agora, mais uma questão interessante aqui, meus irmãos. Versículo 17 e 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, né? As 7 cabeças são 7 montanhas. Aqui só uma curiosidade. A cidade de Roma, ela foi construída sobre 7 montanhas, ou 7 montes. Monte Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e, por último, Monte Palatino, onde, segundo a mitologia lá romana,
Rômulo e Remo foram encontrados, né, sendo amamentados como uma loba. Mas veja, a cidade de Roma foi construída sobre 7 montes. Mais uma vez, falando do Império Romano, então, também da época, como um império anticristão. Só para os irmãos terem essa ideia. Então, no capítulo 18 fala da queda da Babilônia, o anúncio da queda, na verdade, ali do versículo 1, né, até o versículo de número 8, anuncia essa queda, do 1 ao 3, do 4 ao 8, e fala também que haverá lamentos. Por quê, meus irmãos? Porque esse sistema, ele enriquece pessoas. A propaganda de sexo livre, ou de perversão sexual, ou então de indiferença com relação ao próximo, ou então com a indução de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, tudo isso está enriquecendo alguém. A corrupção no meio da política e por aí vai. E nesse texto, no capítulo 18, então, há um lamento das pessoas que se beneficiavam do sistema e que agora não vão mais poder se beneficiar. Por exemplo, no versículo 9: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Eles vão dizer no versículo 10: Ai, ai, grande cidade, poderosa cidade, chegou o teu juízo. Não só os reis da terra, mas no versículo 11 fala também: E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a tua mercadoria. E ele vai falando da mercadoria: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata, toda espécie de madeira odorífera, objeto de marfim, qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Que mais? Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, cavalos, carros e também escravos e até almas humanas. São os mercadores, no versículo 15, novamente fala sobre ele, e no 16, lamentando: ai, ai da grande cidade. E também fala de um terceiro lamento, no versículo 17: e todo piloto, e tudo que navega livremente, e todo marinheiro, no versículo 19 diz assim: ai, ai da grande cidade, a qual se enriqueciam todos que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Veja, meus irmãos, todo o lamento dessa queda da Babilônia. E todas as pessoas se aproveitavam disso: os reis, os poderosos, negociantes, negociantes e os navegadores, aqueles que faziam, né, esse meio do caminho, né, entre onde surgia, né, a obra-prima até a venda. Todas as pessoas que se aproveitavam disso, elas lamentarão. Porque não haverá mais só mercadoria. Quais eram as mercadorias? As riquezas, simbolizadas pelas joias, pela visão, as seduções, simbolizadas pelo tecido e pelo tato, o materialismo, simbolizado ali pelo luxo, pelos móveis de luxo, e também por tudo aquilo que ouviam da época, a audição, a luxúria, representada pelos perfumes e pelo olfato, o consumismo, representado ali pelo vinho, pelos alimentos, pelos carros e cavalos, e também da ideia de paladar ali, e principalmente a escravidão de pessoas, de vidas humanas, misericórdia. Mas graças a Deus, tudo isso vai cair. Será um caos econômico, é verdade, mas isso não mais existirá. Então a queda da Babilônia começa. E aí então ocorre a festa nos céus, que é uma celebração nos céus, porque Jesus está voltando. O capítulo 19 fala sobre isso. 4 vezes aparece a palavra aleluia, ali no versículo 1, no versículo 3, no versículo de número 6 também aparece a expressão aleluia, também no versículo 4 também aparece ali, aleluia. Por que 4? Porque 4 é todos os lados. Então, de todos os lados nos céus haverá essa expressão: louvado seja Deus, aleluia. Por quê? Porque Jesus está voltando, porque as ceias da boda do Cordeiro vão começar. Ali no versículo 7 diz assim: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa mesmo já se ataviou. Né? O que é a boda do Cordeiro? É o casamento de Jesus com a igreja, essa simbologia da união de Jesus. E lembrando que no Antigo Testamento,
no Antigo Testamento, mas também no começo, no Novo Testamento, na época de Jesus, as bodas levavam de 7 a 14 dias de festa, de celebração. E aqui, meus irmãos, vai durar a eternidade. É uma eternidade de festa, de celebração, de nós juntos agora com o Senhor, ao lado do Senhor, e gostando de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Coisas que o olho humano não viu, que nem o ouvido humano não ouviu, e nem passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus por isso. E aqui aparece também o 3 vi, né? Vi no versículo 11, vi no versículo 17, vi no versículo 19 do capítulo também 19. A primeira coisa que João vê é o céu aberto, e aí ele vê o Senhor Jesus. Diz assim: vi o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muito diademas, pequenas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, a palavra de Deus, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, glória a Deus, a visão do nosso Deus poderoso, né? O leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A vitória já está garantida. Ao segundo vi do versículo 17 e 18, que tem a ver então com o anúncio do grande julgamento, e do 19 até o 21, que é a vitória de Jesus. E aqui já aparece o lago de fogo e enxofre, né? Se a Babilônia já tinha caído, agora caem aqui a besta da terra e também a besta do mar. No versículo 20 fala sobre isso. A marca os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo de enxofre, né? Então aqui vão caindo um a um os inimigos de Deus, não de Deus, mas os inimigos do povo de Deus, né? Porque Deus não conhece inimigos, né? Nós que temos inimigos. Então esse é a grande festa no céu, e essa então é a sexta visão. E por último, agora vamos encerrar com a última visão, que fala dos 7 inimigos aqui, meus irmãos. Deixa eu passar aqui. Então, nessa visão, ela mostra a vitória completa de Cristo, mostra o julgamento final e mostra a implantação definitiva do reino de Deus, eterno agora, nesse novo céu e nova terra. Claro, como das demais visões, vai falar sobre a primeira vinda de Jesus, quando acontece a prisão de Satanás, a crucificação, e avança então até a volta de Jesus, mostrando também a nova Jerusalém e o que Deus tem para o seu povo. Aqui apresenta os 7 inimigos. Quem são os 7 inimigos, pastor? Que serão destruídos, que serão lançados no lago de fogo e enxofre, também chamado de segunda morte. É a meretriz, nós já vimos que caiu, é a besta da terra, né? A besta do mar, é o anticristo, é o falso profeta, que é a besta da terra, é o sistema religioso, é o dragão, que é Satanás, são os selados da besta, que não aceitaram a Cristo, e por último, a morte e o inferno. Nem a morte, né? O último inimigo a ser vencido, né? Que o apóstolo Paulo fala, juntamente com o inferno serão totalmente destruídos, e glória a Deus por isso. Apresenta as grandes e inimagináveis maravilhas eternas de Deus para o seu povo, mostra a nova Jerusalém e as medidas, aqui é algo interessante, e revela Jesus como o Senhor da eternidade. Então aqui a divisão em parágrafos, irmãos, né? O primeiro capítulo 20 fala então sobre Satanás, e aqui fala sobre o milênio. Nós já comentamos sobre isso, né, meus irmãos? Podemos citar até vários versículos, mais uma vez, mas sempre lembrando que quando Jesus vem e morre na cruz, naquele momento, Satanás é derrotado. João 12 fala sobre isso, versículo 31 e 32, quando Jesus é levantado sobre a terra, ou seja, na crucificação, o príncipe do mundo já está julgado. Em Colossenses capítulo 2, do 13 a 15, fala novamente disso, que quando ele é levantado, ele atrai os olhares das pessoas, ele mostra a salvação, e ali ele tira todo o poder de todo o principado e potestade. Em Hebreus 2,14, mais uma vez, fala sobre isso. Em Judas capítulo 6, 2 Pedro 2,4,
vários versículos que falam sobre essa prisão de Satanás, quando nesse momento Satanás, que agora estava na terra, é jogado num abismo, ele é preso. Ele continua influenciando, sim, mas é apenas uma influência. E é claro que ele será solto, e quando ele for solto, vai ocorrer a grande tribulação. Isso no capítulo 20 fica bem claro. No versículo 7 em diante, então, Satanás é solto, e aí nós vemos, então, toda a grande tribulação, as pessoas se levantando contra a igreja, e, é claro, contra, né, tudo que é pregado sobre Jesus. No versículo 4 a 6, ali fala das ressurreições. E diz assim, meus irmãos, versículo 5: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Pastor, o que é isso? Algumas pessoas aqui creem no pré-milenismo. Não, é que vai ter um milênio, vai ter uma ressurreição dos mortos, aí vai ter 1000 anos na terra, e aí depois vai ter a segunda ressurreição dos mortos. Mas isso aqui não faz sentido, meus irmãos, porque aqui é muito claro, primeiro, que aquele que faz parte da primeira ressurreição não fará parte da segunda morte. E a segunda morte é a morte eterna. Então, aqui, novamente, a simbologia. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, somos ressuscitados em Cristo. Isso está lá em Romanos, capítulo 6, 11. Está em Efésios 2, 6. Está em Colossenses 2, 12 a 13. Está em Colossenses 3, 1 a 4. Então, vários textos da Bíblia falando sobre isso. Que nós estávamos mortos, mas fomos ressuscitados em Cristo. Então, essa é a primeira ressurreição espiritual. Quem faz parte da primeira ressurreição espiritual reina com Cristo durante 1000 anos, ou seja, faz parte tem toda a autoridade nos céus e na terra dada por Cristo durante 1000 anos. A igreja está crescendo durante esse período simbólico de 1000 anos, até então, quando Satanás será solto no final, e aí haverá o grande julgamento e a segunda morte. A primeira morte é morte física, mas a segunda morte é morte espiritual. É o lago de fogo e enxofre. Veja, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa é a morte eterna. Então vamos tentar entender. Nós nascemos, pastor, estamos vivos. Aos olhos de Deus nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas nós somos ressuscitados por Cristo. Olha que bênção, meus irmãos. Né? E glória a Deus por isso. Então essa é a primeira ressurreição. Mas se Jesus não voltar antes, nós podemos morrer. Essa é a primeira morte, a morte física. Quando Jesus voltar, haverá uma ressurreição dos mortos. Essa é a segunda ressurreição, é a ressurreição física. Está lá em João 5, 28, 29 e Daniel 12, 2. E após essa segunda ressurreição, haverá a segunda morte, que é a morte espiritual, a morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Essa é a visão, então, do Apocalipse, meus irmãos. A interpretação que nós vemos aqui nesse texto. Depois disso, começa o capítulo 21, falando sobre tudo novo. Né? Novo céu, nova terra, e todas as alegrias e bênçãos. Por exemplo, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Está no versículo 21, versículo 4, capítulo de número 21. Além disso, haverá bênção, haverá vitórias, não haverá mais nada que desagrade a Deus. Versículo 8, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, nada disso mais haverá, porque eles foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mais uma vez, dando a ideia que a primeira morte é física, a segunda morte é espiritual. Versículo de número 8. E aí fala então sobre uma nova Jerusalém que vai surgir da parte de Deus, que descia dos céus. Pastor, como assim descer dos céus? É que agora Jerusalém significa terra da paz. Uma nova terra da paz será inaugurada da terra, e essa terra da paz vem dos céus. A simbologia que a vontade que é feita nos céus agora será totalmente feita na terra. Descerá até essa nova terra, essa terra agora reformada, renovada, reconstruída. Assim como os nossos corpos também serão renovados, né? O mortal será revestido de
imortalidade e incorruptível de incorruptibilidade, assim também haverá esse novo céu e essa nova terra. E a simbologia também da cidade. O texto diz que essa cidade, por exemplo, meus irmãos, ela é quadrangular, no versículo 16, de comprimento e largura iguais. E a cidade foi medida com 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, é um cubo perfeito. E a muralha dela media 144 côvados, no versículo 17. Meus irmãos, isso aqui é tudo uma simbologia. Por exemplo, 144 é 12 vezes 12. E 12.000 é 12 vezes 1.000. Ou seja, é algo imenso. É uma cidade, é uma nova terra onde vai abargar, vai poder sustentar todas as pessoas salvas pelo Cordeiro. Ah, pastor, mas se a gente fizer uma conta, é possível? Nós podemos fazer conta, mas novamente, cuidado, porque aqui seria uma conta, uma interpretação literal da Bíblia, e não é o caso. Mas só para termos uma ideia, só por curiosidade. Por exemplo, 144 côvados corresponde a mais ou menos 7 quilômetros. Imagine uma muralha com 7 quilômetros de altura. Só para ter uma ideia, o maior pico da Terra, o Monte Everest, tem 8,85 quilômetros, é quase da altura do Everest. A cidade, então, né, com 12.000 côvados de largura, de comprimento e de altura, simboliza o quê, pastor? Mais de 2.200 quilômetros. Era uma cidade, se nós fôssemos interpretar literalmente, tá, meus irmãos? Deixar claro isso. Não é para interpretar literalmente. Mas seria como se nós dividíssemos os Estados Unidos, o país inteiro dos Estados Unidos, que tem 2.000 quilômetros por 4.000 quilômetros, e mais da metade seria só essa cidade. Fora que a altura dessa cidade seria ali do nível do mar até 2.200 quilômetros, até a altura da cidade do México. Então, misericórdia, meus irmãos. Algo que mostra algo extraordinário, algo grandioso da parte de Deus e algo que vai, então, poder sustentar todo o povo de Deus. Então, glória a Deus por isso. Tem a simbologia das portas sempre abertas, né, confirmando as profecias de Isaías. Na verdade, Isaías fala muito sobre isso. Isaías capítulo 65, por exemplo, que fala lá que haverá paz, o lobo com o cordeiro. Isaías 66, um local maravilhoso. O profeta Isaías fala muito sobre esse novo céu e nova terra, um local de felicidade inimaginável, como está escrito em 1 Coríntios 2,9, que nós já também aqui citamos. E o capítulo 22, ele termina a revelação, do versículo 1 até o versículo 5, das maravilhas, né? Da água da vida, do trono de Deus, da árvore da vida. Nós vamos poder provar dos 12 frutos da árvore da vida, que simboliza então a vida eterna, aquela árvore que Deus tinha colocado no jardim do Éden, mas que Adão e Eva não puderam provar porque eles preferiram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora sim, não haverá mais árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não desconfiamos mais de Deus, nós confiamos em Deus. Nós vamos provar da árvore da vida e da presença de Deus e reinaremos com Deus pelos séculos dos séculos. Capítulo 22, versículo 5. Após isso, meus irmãos, no final da revelação, vem o epílogo, ou seja, o encerramento do livro, com uma exortação final e com bênçãos. Eu coloquei ali na tela. No versículo 6 a 20, então, algumas exortações finais à igreja, um ânimo final, né? Não desista, não desanime, eis que venha sem demora. Também algumas orientações para não, como já aconteceu antes, né? Não adorar anjos, né? Misericórdia, nossa adoração é somente a Deus, isso fica bem claro também nessas exortações. A questão do galardão, no versículo 12, que Deus vai conceder à igreja. Todas essas orientações finais e exortações finais aparecem do versículo 6 até o versículo 20. E também a questão, não sele esse livro tem que continuar aberto, mas não selar não significa poder mudá-lo. Não selar é que ele está aberto, mas não para ser modificado, para ser ouvido e lido. Porque aquele que modificar, ele será então afligido. No versículo de número 18, 19 fala isso. Alguém tirar ou acrescentar, também será colocado os flagelos desse livro sobre a vida dessa pessoa. Né? Então, misericórdia com relação a isso. Há também 3 mensagens, mensagem de um anjo, né? No versículo 9 até o 11 ali, fala da mensagem de um anjo. Do versículo 12 ao 17 fala da mensagem de Jesus.
Do versículo 18 até o versículo 21 fala da mensagem de João, então, no Apocalipse. O versículo 12, então, fala sobre o galardão, e o versículo 21 termina com a bênção, porque o nosso Deus é Deus de bênção, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus por isso. Com relação ao galardão aqui, só um parênteses, versículo 12 diz assim: Eis que vem sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como eu comentei com os irmãos, a Bíblia deixa claro que nós não seremos julgados. O julgamento para condenação, nós não faremos parte, porque o nosso nome consta no livro da vida. Aqueles que não têm o nome no livro da vida serão julgados segundo os livros das obras. E aí nós sabemos que a resposta final, né, o resultado final, melhor dizendo, será a condenação final, o lago de fogo e enxofre. Mas nós, então, que cremos no Senhor Jesus, nós não seremos julgados, mas estaremos diante do tribunal de Cristo. Por quê? Para prestarmos contas. Isso fica bem claro, meus irmãos, ali em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E ali em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre isso, que aquilo que a pessoa fez será colocado no fogo. No fogo no sentido assim, aquilo que for precioso ficará e a pessoa será recompensada, e aquilo que não for precioso vai ser queimado pelo fogo, então a pessoa terá esse dano de não receber um galardão sobre aquilo, mas ela ainda assim será salva. Deixa eu abrir aqui para os irmãos em 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, ou é madeira, feno e palha. Manifesto tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, o dia do juízo final, que é, no nosso caso, o tribunal de Cristo. Porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, aqui bem claro essa questão do galardão, das obras, que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e ali receberemos, então, ou não, os galardões que Deus já tem preparado. Há outros textos, meus irmãos, como, por exemplo, Efésios, capítulo 6, versículo 8, que diz assim, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo ou quer seja livre. Então, são vários textos que falam sobre um Deus que tem galardões para o seu povo. Paulo fala sobre isso no final da sua vida, que ele já tinha a total certeza que Deus já tinha a coroa da justiça reservada para a vida dele, né? O prêmio dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus já estava certo a ele. Ou em 1 Timóteo capítulo 6, por exemplo, no versículo 18 e 19, diz assim, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, e que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, já nos ensinando a usar essa vida para alcançar tesouros na outra vida, os galardões da outra vida. Então, várias vezes, meus irmãos, Paulo ensinando sobre isso, e João ratificando isso nessa visão que ele teve do Apocalipse. Em Romanos capítulo 14, só para encerrar essa ideia, no versículo de número 10, diz assim, tu, porém, porque julga seu irmão, né? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito, por minha vida de o Senhor diante de mim, sobrar todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, esse tribunal, nós prestaremos conta, aqueles talentos que Deus nos concedeu, nós prestaremos conta sobre isso, e nós receberemos de acordo com aquilo que fizermos. Agora, não tem a ver com salvação, tá, meus irmãos? Tem a ver com galardão, tem a ver com recompensa. E aqui, então, estou encerrando, tá, meus irmãos? A tela, a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse revela Jesus.
A primeira visão, que ele é o Senhor da igreja. A segunda visão, que ele é o Senhor da história. A terceira visão, que ele é o Senhor dos acontecimentos. A quarta visão, que ele é o Senhor verdadeiro. A quinta visão, que ele é o Senhor da batalha. A sexta visão, que ele é o Senhor dos senhores. E a sétima visão, que ele é o Senhor da eternidade. Ou seja, Jesus é Senhor. Ele é Deus. Ele é Senhor. E nós devemos segui-lo e obedecê-lo. Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo, também não se aguentando, ele diz Maranata, né? Vem, Senhor Jesus, em 1 Coríntios 16:22. E aqui uma frase do famoso evangelista Billy Graham. Ele diz assim: o simples fato de que os crentes têm esperança da vinda de Cristo deve nos fazer viver para Cristo todos os dias, como se Ele estivesse vindo a qualquer momento. Olha que frase preciosa de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso, né? Conseguimos encerrar o livro do Apocalipse. Espero que os irmãos tenham entendido. Sempre lembrando que se algum irmão ou irmã tiver alguma dúvida, daqui a pouco eu vou abrir um espacinho, mas os irmãos também podem mandar via WhatsApp ou me procurar, não haverá problema algum. E durante essa semana, eu estarei preparando e colocando, através das mídias sociais, nós vamos dar um jeito, fique tranquilo, a prova sobre o Apocalipse. Então já vá se preparando, não é uma grande tribulação, foi uma brincadeira que eu fiz, mas é uma prova para ver aquilo que você realmente entendeu sobre esse livro. Apenas isso. E no próximo domingo pela manhã, nós faremos então a correção dessa prova na nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que no próximo domingo é o dia da Escola Bíblica Dominical também. Ok, meus irmãos, vamos orar? Senhor, obrigado por esta aula que tivemos. E obrigado, Pai amado, porque o Senhor é Deus de bênção. A palavra termina como uma bênção, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Pai, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. De maneira especial sobre essa vida tão preciosa que participa desta aula. Cuida, Pai amado, protege e nos dá essa certeza, essa segurança, Pai amado, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, Pai. O Senhor está no trono e o Senhor tem um plano para a tua igreja e um plano também para as nossas vidas. Que a leitura do Apocalipse possa alimentar ainda mais a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor com relação ao Senhor. Faz isso, Pai. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Que a graça de Jesus esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém?